Eu vou contar para vocês como eu consegui me livrar da primeira vez que eu tive síndrome do pânico. Então, passa. No meu caso, demorou 4 meses. Eu não quero te influenciar, mas sabe por que demorou tudo isso? Então foi assim, meu pai faleceu e eu estava cuidando dele. E eu fui aconselhada a não cuidar, entende? Porque o apego emocional é maior ainda, sabe? Passou um mês, tudo bem. E eu sabia que ele estava de cama e que era melhor para ele, né, descansar. Mas é uma coisa na gente neurológica, sabe? Emocional, psíquica, enfim, né? Mas aí o que aconteceu? Passou um mês e eu fui ficando ruim. E o Sandro, que foi um anjo na nossa vida, me levou em todos os psiquiatras em Pato Branco, Cascavel, Guarapuava. Todos. Nenhum dava jeito. Aí ele chegou e conversou comigo, ele falou, eu conversei com um médico, amigo meu, e ele falou que eu tinha que ter uma conversa com você, porque o que você tá matutando na tua cabeça? Eu falei pra ele, então assim, Sandro, o pai faleceu, se a mãe faltar, eu não tenho marido, eu não tenho namorado, e eu não tenho filho, o que vai ser de mim? Ele falou, é só isso? Eu não acredito. Eu ia ter que falar para você, mas acabou passando as coisas, mas eu e a Nilma já combinamos, né? A esposa dele, que também faleceu. Você vai morar com a gente. Você gosta dela, ela gosta de você. Ai, que alívio. Entendeu? Foi como tirar com a mão. Mas aí, ao mesmo tempo, é, eu foi acertada a medicação, né? E pela doutora Cristina, lá de Candói, que atende aqui em Laranjeiras, ali na Clínica Otos. E fazendo terapia com psicóloga, daí fiz constelação familiar, é, comecei a ir mais na igreja e aumentar a minha frequência da minha espiritualidade, né? Então tudo ajudou. Deu aí na época, né? Eu consegui pagar uma personal trainer, daí a gente fazia caminhada todo dia, e alimentação, e vitamina, e enfim. Aí tudo foi melhorando. Passaram-se os anos, né? O Sandro faleceu de Covid, como vocês sabem, e a Nilma também. O que aconteceu comigo? Fui pro fundo do poço. Aí eu me revoltei contra Deus, sabe? Pensei assim, né? Foi a Sandra. O pai, que era um homem tão bom, por que ficar de cama daquele jeito, sofrer daquele jeito? O Sandro e a Nilma, tão jovens, né? Com a vida inteira pra frente. Ele não tinha nenhuma comorbidade, nem ela. Eu peguei Covid dele. Obesa, fumante, pré-diabética. Não me aconteceu nada. Então eu não me conformava com aquilo, entende? E ele era meu tudo, né? Depois que o pai se foi. A mãe também, lógico, né? Mas enfim. E daí foi uma batalha. Porque daí eu me revoltei e a minha espiritualidade, a minha frequência, ó. Entendeu? E daí acabou que foram acontecendo muitas coisas ruins por conta de eu estar com a frequência baixa, né? Porque quando você está com a frequência alta, você atrai coisas boas, pessoas boas. Quando está com a frequência baixa, coisas ruins, não pessoas ruins, entendeu? Mas, como é que eu posso dizer? Ninguém te obriga a nada, certo? Você tem as suas escolhas e tem as suas consequências. Então, assim, daí, ano passado, aí eu entrei em depressão profunda. Não saía da cama. Assim como você que tá aí vendo eu, acontece com você, né? Daí, por isso que eu engordei bastante. Porque eu comia, deitava, certo? Tomava banho, nossa, era um sacrifício tomar banho.
Daí nem pensar fazer caminhada, nem pensar. Aí uma amiga minha que é evangélica sonhou com o Sandro e me ligou, ela mora em Santa Catarina, ela tem o mesmo nome que eu, que a mãe dela colocou Simone porque me achava muito bonitinha. E ela falou: Simone, eu sonhei com o Sandro. E ele falou para mim: Simone, cuide da Simone. E daí foi onde eu comecei a procurar ajuda, sabe? Eu me levantei e lembrei que um mês antes dele falecer, ele falou para mim: por que você não faz não produz uns vídeos no YouTube, na internet? Eu falei: ah, não, eu não gosto de redes sociais, não gosto de ficar me expondo, apesar de ser jornalista. Aí eu falei para ele: tá, vou pensar, né? E passou. Daí eu tive esse insight, comecei a produzir os vídeos, porque as terapeutas, psicóloga, psiquiatra, amigos, todo mundo falava assim para mim: você tem que fazer alguma coisa que te dê prazer. Então, assim, crochê não vai, não saia da correntinha. Nada assim que seja manual, sabe? Aí o que que acontece? Só que eu não sou vítima, entendeu? Por quê? Porque tem gente que é ateu e tá levando a vida de boa. Por quê? Porque a frequência dele é boa, entende? Não tô dizendo que ser ateu é certo e nem é errado. Quem que sou eu para julgar? Né? Quem somos nós? Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Aí foi essa saga, né? Então eu preciso compartilhar. Porque de acordo com os números que eu falei para vocês ali nos stories, né, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, o ranking mundial, o Brasil está em primeiro lugar com pessoas que sofrem de ansiedade e terceiro com depressão. Antigamente era os Estados Unidos, certo? Porque alimentação errada, obesidade e sedentarismo. E agora nós chegamos nesse ponto. Aí outra coisa, eu tenho horários para eu me policio para ficar na internet. Mas eu gosto de alguns conteúdos assim, sabe? De vídeos que me ajudam muito, sabe? Tipo o Padre Fábio de Mello. Ele teve depressão e ele falou esses dias num vídeo que, como que ele falou? Ai, padre, não pode ter depressão, né? Então os vídeos dele são muito legais. Do Marcelo Rossi, que também teve depressão. O pastor Cláudio, tem outros pastores também que são excelentes. Aí, os espíritas, né? O Divaldo Franco, o próprio Chico Xavier, a Maíse Braga, e daí vai. A Monja Coen, quem mais? E quando eu lembrar, né, eu devia ter anotado para falar para vocês. Mas enfim, eu queria gravar uma coisa assim muito minha, sem me preparar, sem escrever, certo? Então eu preciso compartilhar, porque eu sei o que você está passando e vai passar, entendeu? Não vai demorar 4 meses. Então, assim, outra coisa, alguém vem e fala assim pra você: fizeram macumba pra você. Ou alguém vem e fala assim: fulana lá é macumbeira. Não pega. Se você ficar encucando, você vai acreditar naquilo. Por que que não pega? Porque você tem Deus no teu coração, você tem tua espiritualidade, entendeu? É impossível pegar. Então, assim, ore, ou reze, ou faça prece, entendeu? No meu caso, no meu autoconhecimento que eu tenho tido, eu entendi que eu sou uma pessoa dependente emocional. O que que é isso? Eu preciso estar convivendo com pessoas. Tem gente que é sozinha, é sozinho de boa. Hoje em dia eu moro sozinha e eu vejo que é bom porque daí, além de eu ter o meu estúdio, eu tenho as minhas coisas aqui em casa e eu posso gravar, né, a hora que eu quiser. E então, assim, tivemos muitas perdas, né? As minhas irmãs também sofrem. A minha mãe está com Alzheimer, como todo mundo sabe. É um fardo muito pesado. Ela agora passou a não nos conhecer, está usando fralda. Então, assim, cada dia
vai te entristecendo mais, sabe? Ao mesmo tempo, Deus nos presenteou que ela ainda dá beijinho na gente. Tem dia que ela tem uns lapsos. Hoje ela falou para mim: oi, minha querida filha. Não tem preço isso, entende? E eu li uma matéria que vai triplicar o número de Alzheimer. Por quê? Má alimentação, sedentarismo e outra coisa, um vilão, remédio para dormir, que eu falo para vocês, né? Que graças a Deus eu tô tentando largar, desmamar, tomava 4, agora tomo 1, tô fazendo chazinho, né? Ainda não tô constante ainda com exercício físico, mas eu tenho que começar uma hora. Eu falo para vocês, mas é porque eu também tenho que começar. Então, como eu estava falando, dependente emocional é o quê? Eu, uma vez por semana, eu me reúno com as minhas amigas de infância. Elas também já tiveram depressão e a gente troca figurinha, né? Que nenhuma tem preconceito com a outra. E daí você tem que aprender a não ser repetitivo, certo? Se policiar, né? E é natural que as pessoas se afastem. Por quê? Porque também elas não sabem lidar com isso, elas não são especialistas. Aí, outra questão. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tem neurônios. Então, por isso, a alimentação saudável. A partir dos 40 anos, nós não produzimos mais alguns nutrientes, né? Que nos dá o resultado das vitaminas. Dopamina, que é do sono, serotonina, que é da alegria, da felicidade, e B12. E cortisol, que é o nível alto de estresse. Procure seu médico, faça esses exames. Se estiver alterado, você vai ter que suplementar essas vitaminas. Psicólogo, psiquiatra e terapias, né? Como eu falei, constelação familiar, Teta Healing, barra de Assis, meditação guiada que você vê no YouTube, enfim, tudo me ajudou. E eu pedi ajuda, porque em geral as pessoas tentam esconder, né? Ela tá sofrendo ali e esconde. Não julgo você, sabe por quê? Porque as pessoas têm preconceito. É falta de fé. Eu escutei isso muitas vezes. Você não tem fé? Se esforce, entendeu? Mas você precisa que alguém te tire da cama. Mas às vezes não é ser humano, é Deus. Muitas vezes eu falava: Deus, me tire dessa cama, me tire, sabe? E foi que fui saindo dessa, mas o autoconhecimento, né? Que eu falei para vocês, eu ainda faço terapia, tomo alguma medicaçãozinha, tem dia que eu tomo só chá, dependendo do meu dia eu já sei o que eu vou fazer. E essa semana aí, bora começar de novo com as caminhadas, né? É difícil? É um saco? É. E ter disciplina, rotina, dormir cedo, acordar cedo, se procurar fazer caminhada de manhã, vai nas primeiras vezes, anda uma quadra, sabe? E vai indo, vai indo. Tomar muita água, comer muita fruta, muita verdura, porque o nosso intestino é nosso segundo cérebro. E funcionar o intestino todos os dias é importante. Então, e a rede de apoio, né? A nossa família, né? Que eu, graças a Deus, tive apoio da minha família. E para quem pensa que não, eu tive. E de amigos, né? Amigos mais antigos ou amigos mais recentes. E, enfim, é como eu falei, ninguém me abandonou. É que as pessoas também não sabem lidar com isso, elas não são especialistas. Entende? E tem aquela questão mesmo de você ser muito para a pessoa, né? No caso, ela é repetitiva, Simone, babá, babá. Eu não vou morrer por causa disso. Eu não vou tomar satisfação com ninguém. E como eu falei para vocês, eu não retruco.
Eu não sou uma flor do dia também, né? Eu não sou, ai, que mar de bondade. E também não sou vítima das consequências. Não estou me vitimizando. Eu estou aqui para falar o meu testemunho, a minha vivência. Mas no meio disso tudo, eu quero falar para vocês, Deus. E procurem pessoas que possam orar por você, fazer uma prece para você. Se identifique com alguma religião. Né? A Simone está lá falando dos espíritas, a Simone está lá falando da Zoe. A Zoe, a metodista, disponibilizam células. A católica tem a renovação carismática, que é fantástica, eles me ajudaram muito. O Centro Espírita Renascer, eles têm o atendimento fraterno na quinta-feira, depois do Evangelho de Allan Kardec. Vocês viram, o Diogo me deu uma entrevista. Então, assim, para vocês, eu não sou espírita, eu não sou católica, eu não sou evangélica. Eu tenho que falar aqui, como jornalista, comunicadora, que vocês procurem alguma coisa que possa ajudar você, certo? Para sair dessa, entende? Eu, graças a Deus, nunca tive pensamento suicida. Eu acho que é porque mesmo ruim eu orava, né, e rezava. E então, assim, o inimigo é muito astuto, né? Então, assim, eu também penso que uma das melhores coisas é você entrar no teu quarto, como diz na Bíblia, né? É a melhor oração. Fale com Deus, assim como eu estou falando com você. Se quiser me procurar para que eu possa dar mais força para você, exemplo, me procure, conversamos, sentamos e conversamos. Para mim vocês não têm ideia que aliviada que eu fico quando uma pessoa já está curada assim, da depressão e da ansiedade, né? O mundo está muito difícil e algumas coisas vão piorar, né? Catástrofes por causa que o homem denegriu muito a natureza, o meio ambiente, né? Insegurança econômica, social, política. E então, assim, é tudo pelo belo corpo escultural, todo mundo usando hormônio e monjaro e e que mais? Corpo escultural, agora aquela magreza, né, sem fim, e daí você quer estar dentro do padrão, né? Todo mundo quer ter um iPhone, todo mundo quer ter uma televisão não sei quantas polegadas, o melhor carro do ano, um BYD elétrico. Então tente se desapegar dessas coisas. Eu, por exemplo, estou sem carro, porque quem me ajudava era o Sandro. Então, como o Sandro não está mais aqui, eu tenho que aprender a viver. E você que não tem um Sandro, também tem que aprender. A gente aprende a caminhar com as próprias pernas. E eu penso que, assim, no meio disso tudo isso, hoje eu vejo que foi bom, sabe? Porque eu amadureci, eu comecei a fazer as coisas eu mesma. Porque eu era muito dependente do Sandro, sabe? E daí quando eu comecei a perceber que eu tinha que pagar as coisas sozinha, ir lá no site, era a coisa mais simples. E ele chegava aqui, ele falava para mim, eu não acredito que você não ligou para mim, Simone. Ele ficava bravo de eu não comunicar ele, sabe? Então, foram umas passagens assim, boas e ruins, né? Mas a gente tá aqui, esse mundo é de provação e expiação para a gente ir para regeneração, né? Mas assim, tente, você vai conseguir, procure profissionais especializados, procure oração. Tem muitas pessoas boas para te ajudar ainda, sabe? Não é todo mundo que tem inveja, não é todo mundo que tem olho gordo, é só você procurar, pedir, peça para Deus, Deus, coloque na minha vida uma pessoa boa, sabe? E vem. Vou contar uma coisa para vocês. Desde o ano passado que eu estava pedindo uma coisa para Deus. Eu estou gravando esse vídeo hoje por isso. E eu pedi para muitas pessoas fazer oração junto comigo. Vocês acreditam que ontem eu recebi essa graça? Ontem. Nossa, eu não estou acreditando assim, de tão feliz que eu tô. Outra coisa muito boa é jejum, mas não ficar com aquela cara de azedo, ai, não estou comendo. No momento que você está fazendo jejum,
ficar conversando com Deus. E outra coisa, Jesus subiu aos céus e deixou o Espírito Santo na terra para nós, o Espírito Consolador, o Espírito Santo da verdade. A minha mãe era uma pessoa que rezava muito pelo Espírito Santo. Então clame ao Senhor, faça a tua oraçãozinha lá no teu quarto, converse com Deus o que você está conversando comigo. Repreenda, né? E eu tenho certeza, eu vou mostrar para vocês. Eu ficava assim, ó. Lembro do Pedro Risada? Eu fiquei igual quando eu tive síndrome do pânico. Eu mesma tinha noção que eu estava assim, e andando lá para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, eu não conseguia sentar, eu não conseguia deitar. Foi uma coisa assim que eu não tenho como explicar para vocês, por isso que eu falo. Você não tá pior que eu. Vai passar. Se eu melhorei, eu pensei, nossa, eles vão me internar. Todo tempo eu pensava isso. Mas o Sandro foi até o último, enquanto ele, para me ver curada. Mas é como eu disse, se você não tem o Sandro como eu tive, você vai encontrar isso num amigo, né? Em Deus, no teu anjo da guarda. Se proteja. Inveja existe, a macumba existe, mas não pega se você estiver com a tua relação, a tua espiritualidade boa, a frequência, né? Se a tua frequência está aqui, pessoas boas, coisas boas. A frequência está baixa, coisas ruins, pessoas ruins. Pensamentos repetitivos vão vir, é normal quando você não está bem. Mas aí você tenta, sabe? Não, eu vou conseguir, sabe? Encontre a criança que tem em você. Esses dias eu falei para vocês que esse autoconhecimento para mim tem sido fantástico, então você tem que tentar. Ou converse com alguém, ou com a psicóloga, ou comigo, ou enfim, procure ajuda. Não fique assim. É muito triste, porque daí você não vê a vida passar, tem tanta coisa boa na vida, né? A gente fica sem projetos, sem sonhos, né? E precisamos levar as coisas mais leve, não é mesmo? Os problemas vão vir, né? Eu tô com 49 anos, daqui pra frente, né? Entende? Eu tenho meus projetos, meus sonhos, mas eu quero dizer assim, eu já faço 50 anos esse ano. Não tô velha, não tô uma idosa, né? Mas também não sou jovem. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Como eu também não tenho vergonha de falar minha idade, de jeito nenhum. Eu tô falando para vocês das minhas experiências, eu preciso falar realmente a real. E eu quero agradecer imensamente. Eu não vivo de likes, mas as pessoas que estão aí curtindo, compartilhando, vamos compartilhar, porque as pessoas precisam saber disso tudo. E para você que quer dar o seu testemunho, me procure. E não só sobre depressão e ansiedade, né? Se você teve um câncer e se curou, sabe? Todo testemunho, gente, é válido para as pessoas. Entende? Se você sofre algum tipo de preconceito e consegue lidar bem com isso, me procure, a gente vai conversar. Tá bom? Deus abençoe, siga em frente, vai dar tudo certo. Lembre de alguma música que você gosta. Eu sei que a gente não quer ouvir nada, né? Mas vai, com certeza. Se eu melhorei, tô bem, graças a Deus, gravando esses vídeos que eu nem acredito, vocês podem ter certeza que vocês também vão melhorar. Pela honra e glória de Jesus. Até mais.